Vamos lá, vou fazer a leitura, vamos fazer naquele mesmo esquema. Deixa eu ver se é essa mesmo. Querido senhor Clemens, sei que eu o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, peraí, deixa eu tirar minha janela, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de julho, foi muito abrupta. Eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche de peixe-anjo se o Senhor não quiser. Devolverei ao Senhor, se assim me for pedido. Isso é uma carta pessoal, tá? Ele já está dizendo no comando da questão. Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma padrão PELHA. Lembrem, eu disse uma coisa para vocês, a carta pessoal, ela geralmente ela tem um tom informal, mas isso varia muito com quem você está falando. Por exemplo, as cartas mais antigas, nas cartas mais antigas as pessoas usavam um tom mais formal, mas assim, geralmente é informal, mas isso não significa que toda carta pessoal vai ser informal, não. Nesse caso aqui, ele tem a norma padrão, ou seja, é uma linguagem formal. E aí ele quer que a gente reconheça onde é que fica em evidência essa norma padrão, certo? E aí eu quero que vocês respondam e coloquem para mim lá no bate-papo, ok? Agora é Maria Eduarda, está na dúvida. Deixa eu ver se o restante. Vamos lá, porque eu estou vendo que o negócio não vai sair hoje.
Vamos lá. Letra A, colocação pronominal em próclise. Lembrando, a colocação pronominal em próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. A gente tem isso aqui. Ela coloca aqui, ó, o ofendi, deixa eu ver, ali, né? Deixa eu ver se tem mais. Me for pedido, tá? Então, ela realmente usa, sim, a próclise. Porém, não é a próclise que marca a sequência dos eventos. Entenderam? É um distrator, a letra A. Porque ele está perguntando o que é que marca a sequência dos eventos. E se fosse assim, se a pergunta fosse o que é que marca a norma padrão nessa carta, aí você poderia dizer que era a colocação da próclise. Mas não é isso que está marcando a sequência de eventos. Letra B, uso recorrente de marcas de negação. Marca de negação, em hipótese alguma, vai marcar a norma padrão, porque a negação a gente usa na norma padrão e na norma não padrão. Então, isso não seria. Letra C, emprego adequado dos tempos verbais. Gente, uma dica. Aí já vai sair um pouquinho da questão de carta. Se qualquer texto que estiver narrando fatos, qualquer texto que estiver narrando fatos, e quando ele pedir no comando para você observar a sequenciação dos eventos, para você observar a sequência dos fatos, né? Vocês precisam ter um olhar mais sensível para os verbos, tá? Porque geralmente o que marca essa sequência ou são os verbos, ou então os verbos e alguns advérbios. Por exemplo, antigamente era assim, com o passar do tempo não sei o quê, depois aconteceu isso, né? Então, o que marca a sequência de fatos? Ou é verbo, ou advérbio, ou os dois. Então, nesse caso aqui, são os tempos verbais, né? Os tempos verbais dentro da norma padrão, observem que todos os verbos estão no pretérito, ou no pretérito não. Todos os verbos, alguns estão realmente no pretérito, outros estão no futuro, só que todos utilizados de forma adequada dentro da norma padrão e colocando uma sequência de eventos. Então, o que é que coloca sequência de eventos? Verbos. Com auxílio de quê? De advérbios. Então, essa informação que eu estou passando para vocês tem que servir na interpretação de outras questões também, tá? Gente, só falta uma questão. Já que a gente ficou até agora, vamos ficar o restinho. Só falta esse, é rapidinho. Vamos. Não eram três? Achei que eram. É só duas, tá vendo? Vamos lá. Salvador, 10 de maio de 2012. Consultoria, P6PIB, senhor Pedro Alberto. Assunto, consultoria. Ó, repare que formalidade, observem aqui, ó, cidade, data, tá vendo? Aquela estrutura que eu expliquei para vocês, é uma carta. E aqui também tem um assunto, ó. Prezado senhor, manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores desta empresa na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho que estão sendo utilizados. Queria, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. Atenciosamente, Rivaldo Oliveira Andrade, diretor administrativo e financeiro. Olha que chique, né? A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da P6PIB. Nesse contexto, o uso da norma padrão, letra A, constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal. Letra B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. Peraí. Letra C. Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa.
Letra D, torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. E letra E, sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. Essa está fácil. Muito fácil. Ah! Já mataram essa rapidinho? Mas também está muito fácil. Vocês observaram que o que eles questionam mais é a questão da linguagem? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como é que eu sei se a linguagem está adequada? Você vai olhar o tipo de carta, você vai olhar o conteúdo da carta, para quem ela foi direcionada. E aí você vai dizer se aquela linguagem está adequada, se não está adequada, se foi utilizada a norma padrão, se utilizou linguagem informal, tá? Nesse caso aqui é uma carta empresarial, né? Aqui, eu botei para vocês, ó. Empresarial, essa aqui, certo? Então, ela tem um tom mais formal, ele vai trazer a norma padrão, porque é uma carta de agradecimento por serviços prestados àquela empresa, né? Então, ele utiliza realmente a norma padrão. Aí, vamos lá. A correta é a letra C, expressa o formalismo próprio do gênero. Então, é algo próprio da carta comercial, certo? A carta comercial, ela tem como característica a norma padrão e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Por que profissionalismo? Observem que não tem nenhum tom de intimidade, né? A carta pessoal, ela tem aquele tom de intimidade, mas a carta comercial não. Por quê? Porque ele tem que mostrar o profissionalismo nessa relação comunicativa, certo? Daqui a um pouco tempo, quando vocês estiverem aí no mercado de trabalho, vocês vão precisar utilizar esse tipo de carta até para se comunicar com o chefe de vocês. E precisa ter esse tom formal, norma padrão, para manter essa relação de profissionalismo, certo? Eu acho interessante isso, porque a gente realmente precisa adequar a nossa linguagem para a situação comunicativa, independente de a gente ter relação íntima com aquela pessoa ou não. Se o contexto ali é de profissionalismo, você tem que utilizar a linguagem profissional, certo? Alguém ficou em dúvida em outra? Eu não. Não. Essa ficou bem óbvia, né? Eu lembrei agora que teve uma época que a minha amiga era minha chefe e a gente trocava e-mails nesse tom aqui, sabe? Nossos e-mails eram assim, nesse tom. Eu achava o máximo aquilo. Eu achava o máximo, porque naquele mesmo momento eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, kkkk, daquele, né? E ao mesmo tempo estava respondendo um e-mail para ela ali, naquela formalidade. Então, realmente, a gente tem que saber direcionar a linguagem de acordo com a situação comunicativa, independente de você ter proximidade com aquela pessoa ou não, né? Eu achava o máximo isso. E era tudo assim, parecia que a gente estava falando com um estranho, né? Mas era realmente, porque tinha que ser para manter o profissionalismo, né? Isso é muito importante. Pronto, gente, é isso. Eu sei que a aula hoje foi comprida. Foi um pouquinho chata, eu sei. As aulas são chatas. Online eu acho que é chato mesmo. Eu não queria estar na pele de vocês, me ouvindo. Eu sei como é, né? Mas é o que temos. Na próxima semana a gente vai ter uma aula bem compridinha assim também, porque eu vou tentar abordar tudo que eu ia abordar em duas, né? Para a gente poder fazer o simulado, ok? É isso. Ó, eu comecei a aula, tinha o quê? Umas 13, 14 pessoas aqui. Agora, 7 pessoas. Ninguém fica até o final, não aguentam. Sumiram. Bom, gente, é isso. Obrigada por terem ficado até o final, viu? Pela consideração. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, prof. Até Tchau. amanhã. Boa noite. Só espero o meu trabalho. Tô esperando o meu trabalho.
Chega logo, chega logo. Boa noite. Boa noite.